Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pegadinha. Aprenda com quem caiu e não caia pra aprender é um princípio muito sábio pra vida e é com essa mentalidade que hoje nós vamos olhar pra alguns vacilos e aprender com eles pra não precisar repeti-los, esperançosamente. E hoje, nesse segundo episódio, eu queria conversar com você sobre a vida de Sansão. Que assim, dá pra falar de vários vacilos. Mas eu acho a história de Sansão muito preciosa por a gente ter todas essas lições de erros que a gente não quer repetir. É uma história muito interessante de Juízes 13 a Juízes 16, são 3 capítulos, é curtinho, é muito louco, bem coisa de filme. Se você não leu ainda, aproveite para ler a história de Sansão. Mas pela questão do tempo, eu vou te dar a versão bem resumida da história de Sansão. Basicamente, antes do nascimento de Sansão, os pais deles têm uma experiência sobrenatural e dá pra ver como essa criança que vai vir ao mundo é tão cheia de propósito. Eles têm esse encontro com o anjo do Senhor, que dá instrução sobre como criar essa criança, esse nazireu. E a gente não tem muito detalhe sobre a infância, a adolescência de Sansão, mas dá pra ver que ele veio ao mundo desse jeito, uau, cheio de propósito. Mas ele, quando adulto, e é quando a gente vê essas histórias sobre ele, dá pra ver que algumas coisas não deram muito certo. Você consegue ver nas entrelinhas que Sansão é um pouquinho mimado. Ele conversando com os pais dele, ele não consegue entender por que ele não pode casar com a mulher que ele quer, que não pertence ao povo de Israel, que Deus já tinha dado essa instrução para eles não se juntarem com os povos vizinhos, culturas vizinhas, porque o Senhor estava tentando preservar um remanescente pro futuro, enfim. Ele dizia, mas por que não? Eu quero, os pais, mas não tem mulher aqui em Israel. Ele, não, mas eu quero aquela. Sansão, meu mimado, tudo bem, não devemos ser aí, já é um vacilo, uma lição, de graça, não seja mimado. E Sansão faz umas escolhas ruins consecutivamente, cara, o que quebra o coração do leitor, porque você vê o como esse cara veio pro mundo cheio de propósito e agora ele tá fazendo essas decisões fracas. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Sansão é que, nesse primeiro casamento, parece que Sansão não tinha amigos pra ir no casamento. Eu não sei se os amigos não queriam ir, porque era um casamento filisteu. É muito estranho, porque não tinha amigos lá com ele. O pessoal teve que dar uns 30 caras que eles nem conheciam para ser os padrinhos dele, né? E que padrinhos? Estavam tentando tirar o dinheiro dele. Imagina uma gravata reversa no seu casamento. Juízes 14 no versículo 11. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Cara, dá pra ver que existia em Sansão uma carência muito grande por essa falta de amigos. Se você pensa, essa procura dele, ele ia atrás de prostitutas, existia uma carência que era uma carência insensata nele. E quando ele tá pra casar com essa mulher, essa primeira mulher filisteia, né, rola uma charada no casamento e ninguém consegue responder, eles vão pra mulher de Sansão e falam, teu marido vai roubar nosso dinheiro, foi pra isso que você chamou a gente pro casamento, a gente vai botar fogo em você, na sua casa, na sua família, se você não descobrir qual que é a solução pra charada. E essa mulher tira a resposta de Sansão fica bolado, paga os caras, mas dá uma sumida porque ele tá com a cabeça quente. E quando ele volta uma semana depois, a esposa dele foi dada para um dos amigos, não tão amigos da festa. E daí Sansão fica boladão, você conhece a história, pega as raposas, bota fogo em tudo, anyways. Que tragédia, né? Que seriado intenso esse seria. Mas se não bastasse essa uma má companhia na vida de Sansão, ele acha outra, que é a Dalila. Em Juízes 16 a gente vê como Sansão vai pra Gaza e encontra ali uma prostituta e ele acaba entregando o coração pra ela. E de novo, existe uma carência tão grande em Sansão e ele tem um relacionamento que não faz sentido com essa mulher. Porque essa mulher tá tentando descobrir qual que é o segredo pra enfraquecer ele, pra matar ele, e ele não larga essa mulher. E não só isso, ele entrega o segredo na mão dela mesmo, que toda vez que ele diz alguma coisa, tipo assim, imagina, Sansão não é besta, não tem como ser besta desse jeito. Toda vez que ele diz pra ela qual que é o segredo, os caras tentam fazer pra matar ele, tipo assim, dá licença meu irmão, você não tá vendo que tá vazando essa informação, e dá uma agonia de ver Sansão confiando nessa mulher quando com certeza ela não é digna da confiança dele. Não sei nem quanto Sansão é muito digno de confiança nessa situação toda, mas por que ele confiava nela se ela definitivamente estava contra ele? Por que nós confiamos em pessoas que querem nos machucar se isso não faz sentido nenhum? É por causa dessa carência no coração, é a falta de amigos, é a falta de família, e isso pra mim é um dos grandes vacilos da vida de Sansão. Provérbios 18, 24 diz que alguns se dizem amigos, destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Você não vê ninguém assim na vida de Sansão, e isso é de doer o coração, mas essa falta de amigos gera em nós uma carência estúpida, onde nós fazemos decisões estúpidas. Então, primeiro vacilo aqui de Sansão que eu queria deixar uma lição, para nós.
Se cerque com pessoas que têm a mesma visão, o mesmo coração que você. Se cerque de pessoas que vão ser seus amigos de verdade, vão te ajudar, vão te socorrer, vão ser mais próximos do que um irmão. Se não, você vai gerar na sua vida uma carência estúpida. Nós não fomos feitos para passar por essa vida sozinhos. E obviamente, se você está em relacionamentos onde as pessoas estão constantemente te colocando contra a parede, te colocando em situações horríveis onde você tem que lutar pela sua vida, repense esses relacionamentos. É sério, né? Parece cruel dizer que você tem que pensar seus amigos, mas, meu amigo, se essa é a sua situação, você tem que pensar seus amigos. Você precisa ter amigos de verdade. Esse é o vacilo número 1. Vacilo número 2 que eu quero falar hoje. Um relacionamento errado pode arruinar uma vida de propósito. De novo, Sansão tinha tanto potencial. Ele mesmo já não estava muito firme no propósito, não estava nada firme no propósito. Mas para ajudar, ele se colocou no jugo de alguém que ainda estava mais longe do propósito. Né? Alguém que fazia parte do povo, que o propósito dele era destruir esse povo. Né? Velho Testamento. Então era uma união que não fazia sentido, mas hoje em dia, quantas vezes, cara, eu já vi amigos que tinham propósitos brilhantes e quase jogaram tudo fora por causa da Dalila ou da Lilo. Não tô falando exclusivamente da mocinha que estraga tudo, muitas vezes é um rapaz também. E fica aqui esse aviso, essa advertência pra você, moça. O rapaz pode ser muito bonitinho, mas ele não é bonitinho o suficiente para sua salvação. 2 Coríntios 6, do versículo 14 ao 15, diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Se você deseja perseguir Jesus, você não pode se colocar num julgo com alguém que não deseja perseguir Jesus. Alguém vai acabar arrastando alguém por outro lado. E você não pode pôr a grande prioridade, o grande propósito da sua vida em risco. E Sansão fez isso e bagunçou ainda mais a vida dele. E esse é o segundo engano, o segundo vacilo, que fica aqui uma grande lição. Então, se cerque de amigos, não viva sozinho, sem amigos. Aprenda a tomar puxão de orelha dos seus amigos quando eles dizem que você está fazendo lambança. E não se envolvam em relacionamentos perigosos, de julgo desigual, que podem arruinar a tua vida, teu propósito. Foco na missão. A terceira lição que eu queria falar com você bem rapidinho para encerrar não é necessariamente um vacilo, mas é o fruto, é a tentativa de voltar desses vacilos da vida de Sansão. Que naquele momento horrível, onde parecia ser tarde demais, ele tentou ainda mais uma vez, ele fez aquela oração: Senhor, mas aí, tô aqui. Tipo assim, você tem aquela pequena oração dizendo: Senhor, mas aí, como que eu posso consertar essa lambança? Sansão pede por uma última chance de consertar, né, de correr atrás do propósito que ele tinha ignorado, negligenciado durante sua vida. E naquele dia ele faz mais para perseguir esse propósito do que ele fez na vida inteira dele. Moral da história, né, isso não é necessariamente um vacilo, mas depois de tantos vacilos, muitas vezes a gente sente que é tarde, que não tem esperança. E talvez você olhe para Sansão e a história dele não é tão triste para você, você se sente triste porque talvez ela se pareça com a sua. Né? Se esse é o caso, ainda não é tarde, se ainda é tempo, você ainda pode voltar atrás, você pode voltar para o Senhor e dizer: Senhor, mas aí por esse tempo jogado fora, eu tô aqui, como que eu posso viver o que o Senhor tem para mim? Né? Porque não importa o vacilo. Né? Se existe outro dia, existe outra chance. O Senhor, ele é perdoador. E obviamente vão haver consequências pelos nossos vacilos, assim como houve consequências pelos vacilos de Sansão, né? Por isso que nós queremos evitar os vacilos. Vão haver consequências. Mas, mesmo assim, né, ainda existe propósito, ainda existe alegria no Senhor. Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Então, não desista. Né? Volte para o Senhor, não deixe seus vacilos te afastar dele, muito pelo contrário, volte para ele, ele é quem te livra dos vacilos. Então, Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo episódio. Ache uns amiguinhos bacana, cuidado com as namoradinhas do mal e Deus abençoe você, é nóis!